E hoje que nós celebramos o apóstolo Santo André, nós celebramos um homem muito atento à voz de Deus, né? Como é que a gente pode perceber isso? No Evangelho de São João, logo no início, André é apresentado como um discípulo de João Batista. Não se fala isso claramente dos demais, ou seja, alguém que antes mesmo de Jesus se manifestar, já estava num processo de abertura à vinda do Messias. E quando Jesus passa, né, e João indica, né, ele vai junto com o outro discípulo, no qual a tradição reconhece João Evangelista. Ele segue Jesus e os dois perguntam: aonde moras? Né? E passam aquele dia com Jesus. Mas ele foi o primeiro discípulo do qual nós temos o nome que seguiu Jesus. O primeiro a responder o chamado do Senhor. Então a atenção ao chamado de Deus, a voz de Deus na própria vida. Depois, também André é aquele que imediatamente vai comunicar a sua experiência aos seus familiares, ao seu irmão Simão, né, que se tornaria Pedro, né? Então, essa prontidão também, essa atenção para com o outro, né, de comunicar a experiência vivida com o Senhor. E alguns outros episódios também nos mostram o quanto André era um homem atento, como por exemplo, quando os pagãos dizem que queriam ver Jesus. É André quem nos leva para ver Jesus. E na multiplicação dos pães, diante daquele impasse que tinha se criado, uma multidão faminta, né, e não se sabia o que fazer, André é aquele que com atenção identifica um sinal de esperança, porque ele identifica aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes e o leva até Jesus. Então, um homem profundamente atento a Deus, aos sinais de Deus, né? Aos movimentos da graça na sua vida e na vida daqueles que o circundam. Podemos nos lembrar assim de uma passagem do Cântico dos Cânticos que diz: Ele é o mais belo entre milhares e milhares, e o seu desejo o traz a mim. Na medida em que eu desejo a Deus, o amado da minha alma, o meu desejo o atrai a mim. E o desejo de André atraiu o Senhor a ele. Assim também como uma passagem dos livros sapienciais que diz, falando da sabedoria, né, que aqueles que a amam reconhecem logo que a veem. À medida em que nós cultivamos esse amor pela sabedoria, esse desejo de Deus, nós o reconhecemos quando ele se apresenta na nossa vida. Peçamos pela intercessão de Santo André a graça dessa virtude, dessa atitude de atenção a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.